Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Os principais argumentos dessas pessoas que não confiam, não concordam com a hipnoterapia? A grande vírgula da hipnose foi o Freud, né? Porque assim, a hipnose ela veio sendo estudada por grandes médicos da humanidade, como o Jean-Martin Charcot, que, foi basicamente um dos desenvolvedores da psiquiatria e da neurologia. O Franz Mesmer, que era outro médico, pessoas de renome. O Freud, ele quando se formou em medicina, ele foi de Viena para Paris ter aulas com o Jean-Martin Charcot. Teve aulas breves com ele. Naquela época a hipnose não tinha o conteúdo que a gente tem hoje. Aprendeu algumas coisas e em Viena, ele começou a utilizar a hipnose no hospital onde ele trabalhava e depois no seu consultório. Ele usou cerca de 10 anos. Mas ele, na maioria das vezes, ele não tinha grande êxito. Algumas pessoas ele hipnotizava, outras ele não conseguia hipnotizar. Tinha pessoas que tinham catarses tremendas no consultório e o Freud não era um ressignificador. Ele era um exímio analista. Então a pessoa estava lá acessando o inconsciente, ele estava anotando os significados daquilo, mas ele não falava assim, tá, peraí, para. Agora você vai fazer isso, vai pensar nisso e vai significar isso. Não, ele não era um programador, ele era um analista. Então, ele começou a acreditar que a hipnose implantava memórias falsas, ele começou a acreditar nisso. Ele começou a acreditar que a pessoa ficava vulnerável. Ele começou a acreditar que ele poderia ter uma ferramenta melhor. Então ele desenvolveu a associação livre, que é uma técnica que também é muito parecida com hipnose. A pessoa fica no divã olhando para a parede e fica vendo coisas aleatórias na mente. É um transe. Eu acredito que na época ele sofreu muito preconceito, né? Os médicos da época, o próprio amigo dele, Breuer, né, discordava dele, juntava aqueles monte de médicos na universidade para ele apresentar a hipnose e era ridicularizado. Então foi muito mais conveniente ele criar o seu próprio método, né? E aí, só que olha que legal, o próprio Freud, depois ele foi num congresso em Budapeste e falou que a hipnose era uma excelente ferramenta. E no livro das Obras de Sigmund Freud, volume 8, ele diz o seguinte: apesar de todos os meus esforços, não consegui hipnotizar, exceto alguns doentes. Ou seja, ele diz que ele não era um bom hipnotizador. Só que como ele foi talvez o sinônimo do grande terapeuta, né, da humanidade, os seus seguidores deturparam o que ele falou. O Freud abandonou a hipnose, ó. Ele já testou e falou que não é boa. Então, gente, não vamos fazer hipnose, beleza? E essa crença é passada de geração em geração nas faculdades. Eu fiz psicanálise, quase me batiam no curso, porque os caras eram contra. Hoje tem linhas da psicanálise, graças a Deus, que usam a hipnose. Mas sendo que a psicanálise veio da hipnose. Então eles eram contra isso. Aí eu tenho uma série de argumentos que desconstroem isso. Primeiro é que o Freud, ele não se deu bem com a técnica. Os principais hipnotistas que a gente segue vieram depois da morte de Freud. O Freud morreu em 1939. O Dave Ellman, que foi um dos grandes hipnotistas, apresentou a maioria das técnicas para a Sociedade Médica dos Estados Unidos em 1949. O Milton Erickson, que foi um outro grande expoente, teve o seu êxito nos anos 60, 70. Então, o que o Freud sabia era muito limitado, era uma hipnose muito direta, não era um ressignificador, não existia PNL. Então, vamos dar um crédito para o Freud. Ele teve um marco histórico, uma contribuição genial para a terapia. Mas beleza, ele não manjava de hipnose. Senão é a mesma coisa que eu falar assim, vamos supor que o Leonardo da Vinci não gostava de maçã. Eu falo assim, eu não como maçã, porque o Leonardo da Vinci não comia maçã. Ué, sim. Sabe, não quer dizer. O Freud, ele abandonou a medicina também, então, porque ele era médico, mas ele atuou com a psicanálise, ele abandonou a medicina. A medicina não é boa? O Freud, ele receitou cocaína numa determinada época da vida dele. Inclusive levou a óbito de um dos pacientes. A cocaína é boa? Não, então você vai desconstruindo o argumento, sabe? E outra, a hipnose tem dezenas de comprovações, citações científicas, né? A psicanálise é maravilhosa, mas não é ciência. Ela é maravilhosa, mas não é ciência. A hipnose é ciência. Então como assim? Vocês falam que uma coisa é ruim sendo que é ciência e outra coisa que não é melhor? Então assim, vamos parar de mimimi. Psicanálise é muito boa para uma coisa, a hipnose é muito boa para outra, a psicologia é muito boa para outra.
E quando é que a hipnose começou a aparecer em artigos científicos e foi provado que funciona? Olha, isso começou mais evidentemente a partir dos anos 50, né, que foram tendo mais estudos voltados para isso, para os estados alterados de consciência, né? E começou a ter um foco maior nisso e uma comprovação nisso. Mas ao mesmo tempo lutando o tempo todo contra a mistificação, porque as novelas, os gibis, os desenhos, toda vez que fala de hipnose, fala o quê? Mostra como. Teve um filme que saiu aí no Netflix, chama Hypnotic recentemente. Pô, o cara tem um poder assim, ele manipula os pacientes, ele implanta qualquer sugestão, ele é o super-homem. Não é assim que funciona. Então cria a ideia de domínio de mentes. E não é nada disso. Eu não consigo induzir uma pessoa a fazer coisas que ela não quer. Eu só crio sugestões que você quer aceitar e você vai aceitar se fizer sentido para você. Você não fica inconsciente. Um estado parecido, Petri, é assim, ó. Teve um dia que você acordou, num domingo bem cedo, você não precisava acordar cedo. Aí você meio que acordou, olhou no relógio e falou assim, poxa, eu posso dormir um pouco mais. Eu tava sonhando, tava tão bom sonhar. Aí você tentou voltar pro sonho. Tentou dormir de novo, mas você não conseguiu aprofundar tanto. Então você ficou meio dormindo, meio acordado. Você meio que sonhava, meio que ouvia carro passando na rua, alguém mexendo nos talheres lá da cozinha da sua casa. Esse é um estado muito semelhante da hipnose. O seu corpo está bem desligado, bem relaxado, mas a sua mente está focada numa ideia. Você está você tem criticidade. Se alguém chegar lá para você e falar assim, ó, tá pegando fogo ali, você vai levantar, falou o que está acontecendo. Se alguém falar assim, ó, seu carro tá ali, vai ser guinchado, você vai levantar e vai lá resolver. Então o que é hipnose? Você sabe que você pode sair desse estado a qualquer momento. Você sabe que você pode abrir os olhos e levantar e ir embora, mas você não quer. Porque tá gostoso pra caramba. É muito relaxante. É impossível tu sugerir pro cara matar alguém, por exemplo, e ele ir lá e fazer isso? Isso é impossível de acontecer? Não é impossível. Aí a diferença isso já é manipulação. Né? Manipulação. A pessoa ela criar, dependendo do contexto que ela criar, tem pessoas que alucinam muito visualmente, né, que elas conseguem criar realidades através da sugestão, tanto que nos shows de hipnose de palco, eles selecionam de 100 pessoas, os 5, aqueles que vê ET se você estala o dedo, né? Combinado um hipnotista muito malvado com uma pessoa extremamente suscetível, pode acontecer uma cagada, tá? Mas uma pessoa que buscou um terapeuta sério, que inclusive na terapia a gente nem vai buscar um transe muito profundo, é um transe mais leve, eu quero trocar ideia com ela em transe, eu quero que ela tome decisões, né? Então é muito mais seguro, mas por isso tem que procurar pessoas sérias, né? Tem até o grande hipnotista Fábio Puentes que ele diz o seguinte, a hipnose não é perigosa, mas já o hipnotizador então tem que tomar cuidado, assim como em toda profissão, né? Em toda profissão, não tem bom e ruim, você tem que discernir a coisa toda, né? Tem profissional ruim, profissional bom em toda a área.